Porque ele quer sempre... Todo treinador gosta de um jogador líder, né? Que faça o papel dele dentro do campo. Talvez seja esse. E falar em jogador líder, jogador que tem esse papel dentro de campo, o São Paulo apresentou o Hernanes hoje lá na Flórida. E ele tem a característica do Hernanes também. Exatamente. São muito parecidos, até na questão da liderança. Então, quem vai falar da chegada do Hernanes e falar de outras movimentações do São Paulo no mercado, que foi muito bem nessa janela de transferências, é o Renato Cury, direto de Orlando, lá na Florida Cup. É um campeonato muito legal de cobrir. A gente vai ao vivo agora aos Estados Unidos. Cadê o Renato Cury? Quero ver o Renato Cury aparecendo na nossa tela aí para falar tudo sobre a apresentação do Hernanes. Temos o Renato Cury aí já ou não, produção? Olha lá o Renato Cury aí, olha ele aí de amarelo. Vai falar tudo pra gente aí. Como é que foi a entrevista coletiva, Renato? E fala pra gente também sobre Alexandre Pato. Alexandre Pato, torcedor nas redes sociais, está insano querendo a volta do Pato. E aí, Cury, boa tarde. Tudo bem, Hernan? Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, o Hernanes está aqui, né, desde a última sexta-feira. Ele veio direto da China para cá e tem participado dos treinamentos, né? Foi apresentado novamente. Tá inconformado com a questão de São Paulo estar há tanto tempo sem ganhar. Já são 10 anos, uma década, ele que participou da última campanha, né, do último ciclo vencedor do São Paulo, e ele falou um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir o Hernanes e aí na volta a gente fala sobre a situação de Alexandre Pato. Essa camisa é muito pesada, é muito grande para ficar tanto tempo sem conquistar um título, né? Então, o que eu trago é a inconformidade com essa espera absurda de tempo sem títulos, né? Então eu estou inconformado e esse sentimento que eu quero transmitir todos os dias, treinando, né, focado somente nos 3 pontos e com certeza esse sentimento já é de grande valia. Posicionamento forte, né, do Hernanes, falando em inconformidade, e é justamente o que o torcedor do São Paulo espera de um jogador do nível do Hernanes, né, um líder. Portanto, aí o Hernanes falando sobre essa questão. Olha só, Hernan, Alexandre Pato, vamos falar sobre ele. A questão sobre o Pato é a seguinte: o Pato tem o desejo de voltar para o São Paulo, esse é um desejo claro do Pato voltar para cá. O São Paulo também tem um interesse no retorno do Alexandre Pato. E aí o torcedor deve estar pensando assim, bom, se o Pato quer voltar e o São Paulo quer o Pato, o que falta? O que falta é um acordo financeiro, né? O time chinês quer uma compensação financeira para liberar o Alexandre Pato. O São Paulo não pretende investir esse valor nesse momento pelo Pato. Lembrando que o São Paulo já fez 7 contratações nessa temporada, uma delas inclusive para o ataque também, a maior contratação da história do São Paulo. São Paulo pagou 26,6 milhões de reais pelo Pablo, que estava no Atlético Paranaense, um atacante de 26 anos. Então o São Paulo monitora a situação do Alexandre Pato. Se por um acaso ele conseguir a liberação do clube chinês por alguma razão, o São Paulo tem sim um interesse. Ou seja, o São Paulo não quer pagar para contratar o Alexandre Pato e ainda tem a questão do quanto o Pato ganha na China, né? Felipe Brizola falava agora há pouco sobre o quanto, hipoteticamente, o Dudu ganharia na China se fosse para lá. E aí, para os clubes brasileiros, fica praticamente impossível se equiparar com os salários pagos na China. Ou seja, o Alexandre Pato precisaria conseguir ser liberado na China e chegar a um valor de salário compatível com o que o São Paulo estaria disposto a pagar, um teto hoje que o São Paulo paga de salário para os jogadores por aqui, Hernan. Obrigado, Renato Cury, obrigado por trazendo todas as informações aí. Quero agradecer toda a nossa equipe lá na Flórida, acompanhando o São Paulo de perto. Edinho, o Cury deixou bem claro, né? E a informação que a gente tem, de fato, o Alexandre Pato quer voltar, o São Paulo quer, mas aí a equação financeira fica complicada. Isso aí é uma estrada de mão única. Exatamente, né? Não tem a volta. Ou seja, a não ser que o Pato manifeste um desejo de voltar, abrir mão de muita coisa, e do próprio clube chinês, né? Claro. Porque eu acho que é difícil você... uma equipe brasileira, apesar de as equipes estarem com caixa bem reforçado, como até essas equipes estão contratando, mas nesse caso é muito difícil, né? Inclusive até muito difícil do próprio Dudu
ficar no Brasil diante de toda essa proposta, né? Não, e sem contar que ele é um cara muito mais novo, ele tem 29 anos, o Hernanes tem 33, então existe uma questão de publicidade muito maior para o Pato na China hoje, mesmo sendo futebol chinês, mas ele é um cara que lá rende muito para o Tianjin Quanjian, que é o time dele. Ele ainda tem mais um ano de contrato e há a vontade do clube chinês também de renovar. E do Hernanes, né, Edinho, eu queria que você falasse sobre liderança. Você que foi sempre um líder por onde você jogou, a volta dele. É muito importante, André, esses jogadores com mais idade que estão voltando para o Brasil, mas no aspecto profissional, traz uma seriedade, traz um compromisso maior, e isso logicamente transmite para os nossos jogadores, e isso é importante, o futebol brasileiro ganha com isso, e o que o próprio Hernandes falou, diante dessa dificuldade do próprio São Paulo disputar título nesses últimos anos, realmente o São Paulo é uma equipe que a gente está acostumado, e ele também está acostumado, a equipe disputar títulos, ou então ficar perto dos títulos, né? E coisa que não vem acontecendo ultimamente. Então, logicamente, essa liderança, que ele vai tentar transmitir para os atletas, essa inconformidade que ele falou, está inconformado com essa situação, o profissionalismo, a liderança, eu acho que vai ser muito importante para o São Paulo. Falar de um jogador que interessa ao Fluminense, ou pelo menos o Fluminense sinalizou um interesse no Nenê, que está no São Paulo, está na Flórida, inclusive participando da pré-temporada. O Fluminense gostaria de tê-lo por empréstimo, pagando metade do salário. São Paulo dificilmente vai liberar o jogador, que o próprio Wagner Mancini, que acabou de assumir a coordenação técnica do São Paulo, disse que ele é muito importante. Você também vê uma dificuldade? No caso do Nenê, a gente já viu a dificuldade que o Nenê traz para uma equipe se ele não jogar. Né? Então, quer dizer... Eu acho com o Hernanes, né? Exatamente. Então, eu acho que até o Fluminense querendo contratar, já tem que saber que existe um problema implícito nesse contexto, né? Ou seja, se o jogador, por acaso, o treinador quiser barrar o Nenê, vai criar problema. Né? Então, é um jogador, eu acho que é um jogador interessante, um jogador com uma certa idade, mas ainda pode passar, jogar um bom futebol, mas tem esse tipo de problema. Ele se cuida, é um atleta, é um jogador que está sempre bem fisicamente, mas a questão da idade precisa jogar, né? E a informação que eu tenho, que eu trago, é que o São Paulo, claro, diz que ele é um jogador importante, mas se chegarem propostas e forem propostas boas para o jogador e para o São Paulo topa conversar sim. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar do Flamengo?